Isso. Se você tomar posse que você é poder de Deus, você vai chegar lá. O nosso texto hoje ele vai falar sobre isso. E a nossa palavra é justamente em cima disso. O que acontece quando estamos cheios do poder de Deus? O que acontece quando você está cheio da glória de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus? O que acontece? Nosso texto está em Atos capítulo 5, 15 e 16, que diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Diga comigo: a sombra de Pedro. A sombra de Pedro. Quando a gente está lendo a palavra, é bom a igreja não se movimentar. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Amém? A cura é para todos. Mas a igreja precisa aprender isso. Quando a gente está lendo a palavra, todo mundo fica na posição. A gente não deve se movimentar na hora da palavra. Então, meus amados, eu quero que você comece a entender isso. Se eu não tiver a percepção de quem eu sou, eu nunca vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. O contexto aqui é Pedro. Mas olha um pouquinho para trás e vê quem era Pedro. Aquele Pedro inseguro, mas ao mesmo tempo cheio de disposição no coração. Alguém, digamos, ansioso, precipitadíssimo, que nem eu, talvez você, afobado em algumas situações. E esse mesmo Pedro, quando o Senhor foi entregue, que jurava amor eterno ao Senhor, que dizia que jamais ia fazer qualquer coisa que fosse contrária à palavra dele, ao contrário, afirmou que estava disposto a morrer pelo Senhor. E esse mesmo Pedro estava totalmente vencido na sua alma, derrotado. Eu lembro o dia que ele estava sem ter o que fazer, talvez os pensamentos ficassem pulando na sua mente, no seu coração. Pedro entristecido, Pedro enfraquecido, Pedro, quando ele viu que agora ele já não era mais quem ele pensava ser, quando ele perdeu a ilusão de si mesmo. E Pedro está no meio de uma grande situação de derrota, de tristeza. Então ele chama outros 6 discípulos, foram 7 para pescar. E a noite toda jogaram a rede, nada. Até que ouviu a voz de alguém, e alguém disse: essa voz aí é a voz do Senhor. E pelo do jeito que estava, eu gosto disso. Quando você vai do jeito que você está, quando você não confia em você, quando você acha que não é capaz, quando você acha que não vai dar certo, você acha que não vai poder, mas você já sabe: eu perdi a ilusão de mim mesmo. Tudo que eu tentei fazer pela minha própria vontade, pela minha própria força, deu errado. Isso é normal em qualquer canto. E Pedro então não tinha mais nenhuma expectativa de nada, porque ele viu: eu não sou aquilo que eu achava. Porque Pedro já se achava derrotado. Antes não, ele tinha revelação de Deus. Eu lembro um momento que Jesus perguntou: vocês quem dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Deus vivo, não, o Filho do Deus vivo, o Messias. E Jesus fala: não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai que está no céu. E esse mesmo Pedro, que ele se achava um pouco, e ele era um pouco, mas naquele momento ele era alguém com uma estrutura fantástica, mas depois ele perde a ilusão, porque as circunstâncias muitas vezes nos fazem perder a visão. Pode anotar isso no seu coração. Muitas vezes as circunstâncias adversas nos levam a perder a visão espiritual. E Pedro, depois que ele está ali naquele barco, jogou a rede a noite toda, nada aconteceu. Ele ouve alguém dizendo: joga do lado direito. Qualquer pessoa ia dizer: eu sou especialista em pesca, faço isso a minha vida inteira. Tinha uma companhia pesqueira antes de estar naquela situação. Mas Pedro, do jeito que estava, eu sei que as palavras de hoje dizem que ele estava com uma roupa de baixo, diz que ele foi do jeito, mas não diz que ele estava nu, mas ele estava nu.
talvez só com tapa-sexo. Eu acho lindo isso. E Pedro mergulha do jeito que ele estava. Tem gente que diz que ele não sabia nadar, porque ele afundou lá no dia daquela tempestade, mas claro que sabia. Dentro da tempestade ninguém nada, imagina, quem vai nadar na tempestade? E ele nadou até a presença do Senhor, e ali ele teve uma experiência forte. O que ele conversou com Jesus foi muito pouco, mas Jesus lembrou quem ele era, não Pedro, mas ele mesmo, e o que ele poderia fazer na vida de Pedro, e o que Pedro poderia fazer na vida de outras pessoas. E agora a gente vê um Pedro diferente. Ele começa esse capítulo pregando, e de repente entra quem? Safira, marido de Ananias, tinha combinado vender a propriedade dele pelo preço e doar para a igreja. Ele não tinha obrigação nenhuma de entregar aquilo para a igreja. Era um combinado dos apóstolos naquele tempo. O que eles tinham, eles entregavam, eles doavam ali, e vivia todo mundo do mesmo dinheiro, o dinheiro era único. Mas eles tinham prometido, ele falou: a gente vendeu a casa e vamos entregar. E deu um preço errado, e o Espírito Santo revela a Pedro. Pedro fala aquilo, quando Ananias entra, ele cai morto. Depois vem a esposa dele falando a mesma coisa, concordando com o marido, cai ela morta também, todo mundo apavorado, aterrorizado. Mas aqui diz, quando chega ali, mais na frente um pouco, a Bíblia vai dizer o que nesse mesmo capítulo? Que aumentava a quantidade daqueles que se convertiam, daqueles que criam no Senhor, daqueles que estavam proferindo a palavra de Deus. E interessante, meus queridos, que Pedro agora era um homem diferente, era um homem intrépido, um homem cheio do Espírito Santo. Quando nós vamos para o capítulo 3, eu preguei sobre isso ontem lá na Igreja de Cristo, de Niterói. E nós vimos ali, ele chegando no templo na hora da oração. Guarde esse detalhe no seu coração, na hora da oração. Ele estava lá no templo, ele não estava em casa pensando: será que eu vou? Tem pouca gente na oração. Não, na hora da oração estava ele e João lá sempre, sabe? Na hora da oração estavam presentes na casa de Deus. Eu e você estamos sempre presentes. Eu quero profetizar isso. Na casa de Deus. E que oração maravilhosa que foi essa terça-feira. Mas me dói quando alguém fala: hoje eu não posso, eu estou com dorzinha de cabeça, eu estou cansadinho, eu estou tristinho, meu querido. Lugar de tristinho, de cansadinho e doentinho é na casa de Deus, para receber cura, para receber oração, para receber poder de Deus, para falar com o Pai, para se encher de unção, se encher da glória de Deus. E esse Pedro está ali pregando a palavra de Deus. Mas o interessante é que começou aquele movimento, as pessoas vindo em multidões, a presença de Pedro. E às vezes eles sabiam que Pedro estava tão ocupado que ele não podia tocar em todo mundo, não podia dar atenção. Então as pessoas botavam os seus doentes, os seus enfermos em macas e levavam do jeito que podiam levar, para pelo menos passar perto de Pedro, porque a sombra de Pedro ia curar. Aqui já não é mais Pedro, não, é a fé que eles tinham. É claro que existia ali uma aliança de Pedro com Deus, onde o poder de Deus estaria na vida dele para sempre. Se você quer lembrar disso, lembra do corpo do profeta de Deus, de Eliseu, quando estava dentro de uma cova e os inimigos vieram para invadir as terras, e tinha um cadáver sendo levado, e naquele desespero para fugir do inimigo, lançaram o cadáver na cova de Eliseu, e aquele cadáver tocou no osso de Eliseu e ressuscitou. Olha para mim aqui, a aliança que você tem com Deus, ela está presente na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu físico. E ainda que você morra, o poder de Deus não vai abandonar o teu osso, o teu corpo, porque o Deus que você serve, Ele é poderoso. E mesmo morto, outras pessoas vivem através de você. Outra pessoa viveu pelos ossos de Eliseu. Eu quero dizer que a unção que está sobre a tua vida é forte e poderosa, e você jamais vai deixar de ser abençoado por esse Deus. E que honra para mim estar pregando na igreja nessa noite. Faça isso comigo todo dia 24 de novembro, que é o que eu mais gosto de fazer. Agora eu queria que você pensasse um pouco. A minha noiva, ela abriu os olhos na oração de segunda-feira, nossa despedida de ano. Ela estava ali orando e ela teve uma visão do Nosferatu. Ela abriu os olhos, no jornal fechou os olhos e viu aquilo de novo, e ela ficou muito afetada com aquela visão. E de repente começa a orar a Bia, diaconisa Bia, esposa do diácono Jonathan, que não está mais com Deus na igreja, mas que é homem de Deus,
que eu sei que o poder de Deus está na vida emocional, na vida espiritual, na vida material e nos ossos dele, e no corpo dele, como está no seu. E ela começa a orar, e ela começa a repreender toda espécie de demônio que tivesse naquele recinto. E a Maria Eugênia, de olho fechado, ela teve a visão daquele demônio saindo. E ela abriu o olho de novo, olhou e fechou os olhos. Deus estava dando para ela uma experiência pessoal. Talvez você esteja aqui na igreja e ainda não tenha experimentado Deus. Eu quero falar uma coisa para você. Pode começar a pedir, porque Deus vai te dar uma experiência pessoal. Deus vai te dar uma experiência pessoal. Deus vai te dar, crente, uma experiência pessoal. Deus vai te dar uma experiência pessoal. Ah, vocês começaram a tomar posse, tem que tomar posse. A palavra é para isso. Olha, tudo foi criado pelo poder da palavra. A minha vida vai acontecer pelo poder da palavra. Se eu falar, eu quero isso para a minha vida, eu tomo posse, vai acontecer. Mas quando você fica, não, estou fraquinho, estou mortinho, vai estar fraquinho, mortinho. Então ela fechou os olhos e a oração saiu de Bia e ela viu aquele demônio e outras nuvens, né, saindo dali. E a Jacqueline Camilo começou a orar: Senhor, olha como é que as pessoas fazem as coisas, dirigido por Deus, às vezes nem sabe. Por isso que eu dou curso aqui de oração profética, de intercessão profética. Eu sei muito bem quando Deus me dá a direção para fazer as coisas. E a Jacqueline Camilo começa a orar. Uma orou repreendendo os demônios foram embora. A outra vem com um bálsamo. Será que ela tinha consciência de que ela estava sendo guiada por Deus, tanto uma quanto a outra? Porque sentido no coração, o seu sentido no coração, crente, pode ser uma revelação poderosa de Deus. Você acha que Davi sabia o que ele estava escrevendo quando ele dizia que os ossos dele não iam apodrecer no Hades? Ele achava que ele falava dele, mas na verdade ele estava profetizando para a vinda do Senhor Jesus. Às vezes a gente não sabe, mas Deus sabe, porque você é usável. Você precisa disso, se colocar à disposição de Deus. Eu quero estar na casa de Deus no dia da oração, eu quero estar no culto, eu quero estar servindo a Deus, conhecendo a palavra, orando, e aí sim, Deus vai me usar. Eu não preciso saber nem como, porque às vezes se eu tiver consciência do quanto que Ele pode me usar você, a gente pode até ficar soberbo. Muitas vezes o demônio já tentou fazer isso comigo. E aí então Camilo começa a orar pelo bálsamo, ela sentiu aquele bálsamo caindo sobre a igreja, veio fazendo paz para o coração dela, e ela ficou numa alegria, por causa da presença do Senhor. E por que eu não experimento essas coisas? Talvez porque eu não acredito que essas coisas sejam para mim. E Pedro estava exatamente ali no meio de gente assim, como eu e você. Mas pessoas que saíram das suas casas. Não são pessoas que ficaram no seu comodismo. Às vezes a gente chega em casa e pensa assim: poxa, trabalhei demais hoje. Mas quem abriu aquela porta de emprego para você? Foi Deus. Você chega em casa, poxa, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça. O que te deu dor de cabeça? Foi Deus? Ou foi o problema que você enfrentou? Então é quando mais eu preciso ir para a casa de Deus. Mas o que eu faço? Eu vou descansar, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Mas se Deus fechar a porta do meu trabalho, amanhã eu não vou ter trabalho. Eu preciso preparar as coisas, cavar, eu preciso, pensar no meu futuro. A Bíblia diz que o homem faz planos, o homem faz projetos. Ainda que a resposta venha de Deus, é meu papel como homem fazer planos e projetos. Não ter um plano, não ter um projeto, significa que a minha vida é inútil. Pastor, o que é isso? Se você é daquela pessoa que fala assim: deixa a vida me levar, se eu cantar aqui ninguém fica da igreja, então deixa eu economizar. Livre da Eva. Quem pensa assim, ou então uma vida Hakuna Matata? Quem já assistiu lá o Rei Leãozinho, para nós mais novos é fácil, mas tem gente que já tem mais idade, não conhece o Rei Leão. Não é só os novinhos. E não é essa vida que Deus tem para você. Vida de um ser íntegro, tem planos, tem projetos, tem perspectiva, tem percepção, tem noção, tem valentia, tem animosidade, tem querer, tem poder, tem palavra, tem oração, tem unção, tem glória de Deus, tem milagre de Deus. Oh! É isso que Deus te chama a fazer, ser sempre um agente de milagre, um agente de poder. O que acontece quando eu estou cheio do poder de Deus? O que acontece quando eu estou cheio da glória de Deus? Nada mais do que curas, milagres, palavras fortes do coração do alheio. Eu lembrando do que eu falava ontem lá no culto. Antes de ontem, quarta-feira, terça-feira para quarta, Jacqueline Camila estava falando comigo: bicho, eu preciso de um aconselhamento. Eu não tenho feito aconselhamento. Por quê?
Porque o meu aconselhamento ele vai até 7h30. De segunda-feira começa bem mais cedo. Só que a oração começa às 6h30. E eu tenho ficado incomodado que eu fico lá em cima. Fico querendo orar com o pessoal, querendo, sabe, eu estou numa fase que eu quero ver a presença de Deus, eu quero sentir, eu quero glorificar. Essa fase profética, essa fase de momento difícil, espiritual, emocional que a gente está passando, que a população está sofrendo. E eu parei de fazer aconselhamento, então ela procurou, mas às vezes eu esqueço, eu tenho isso. Se não tiver com o horário marcadinho na agenda, eu às vezes não consigo lembrar. E o que aconteceu? Ela estava muito incomodada com algumas atitudes, alguns passos que ela queria dar. Camila é mulher de Deus abençoadíssima, né? Ela é meio doidinha, né? Mas aí esse ministério, tem alguém normal aqui, com exceção de pastor Carlos, pastor Marcelo, acho que mais ninguém, né? Vou virar daqui para lá, todo mundo é perfeito, de lá para cá só que é maluco. Meu filho fala isso com Camila, eu nunca vi alguém tão doidinho como ela, mas que mulher de Deus, que palavra abençoada, que conhecimento, porque ela se preocupa. Eu vejo ela conversando muito com o Estela, fala, Estela é minha professora, né? Camila se preocupa com o português que ela vai escrever, com a forma que ela vai pensar. Eu acho muito legal uma pessoa que chega na igreja com essa humildade. E ela estava mal, com medo do espaço que ela vai dar. E eu comecei a conversar com ela, ela sabe, em 3 minutos, eu já conheço o meu ver, eu sei o que falar. E a primeira coisa que eu falei para você, está com medo de ser feliz, está com medo do que Deus vai fazer, você acha que Deus vai abandonar? Quando é que você viu na Bíblia Deus abandonar os seus? Eu falei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em menos de 3 minutos, a Camila estava cheia de poder de Deus, cheia de fé. É isso que às vezes a gente precisa de um conselheiro, de um líder, é para isso. Mas o que eu não posso é deixar os meus fantasmas, os meus medos me dominarem. Pedro estava assim quando ele foi pescar, desanimado, bem depressivo, desiludido, não sou mais nada daquilo que eu pensava. Mas Jesus chamou ele um pouquinho lá e conversou com ele lá na beira da praia e falou, então apacenta meu rebanho, Pedro. Pedro, eu não perdi expectativa em você, Pedro, você é um homem de Deus, eu falei que você é uma rocha, é uma pedra, e sobre você, sobre essa base, eu vou criar minha igreja, eu vou fundamentar. Pedro, eu tenho projetos com você, Pedro, eu mudei a sua história, você vai ser cura, você vai ser milagre, você vai ser palavra, Pedro. E Pedro saiu dali cheio do Espírito Santo, e onde ele ia, era cura, onde ia, era milagre. Eu quero falar uma coisa, onde você colocar os seus pés, Deus vai gratidão, onde você colocar os seus pés, é cura, é milagre, é poder, é palavra, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Oh! Toma posse disso. Tem hora que a gente tem que se revoltar, a gente não pode ficar acomodadinho não, que o inimigo vai só pisando devagarinho. Quando você vê, você está caidinho, assustadinho, escondidinho. Um país onde a censura começa a entrar, para onde devia não ser, o único setor que não podia, é um país que precisa de gente valente, forte, que não tem medo da manhã, que não tem medo do que vai passar, tem que ter enfrentamento. Ou eu confio em Deus, ou o diabo vai me massacrar, vai me assolar. Toma posição, crente. Mas na hora da oração, o crente não pode porque está fraquinho. Está mortinho, eu vou para o culto adorar a Deus, que coisa boa adorar a Deus. Mas o que fortaleceu Davi no dia da angústia? Foi estar na casa de Deus orando? Ou foi estar na casa de Deus adorando? Existem momentos específicos, e eu preciso muito da adoração. Mas se eu adorar a Deus o tempo todo, em momento algum, eu falar com Ele, eu conversar com Ele, eu estudar dEle, saber dEle, conhecer a palavra, eu vou ser um crente fraco. Mas na hora da oração ninguém pode. São 60 no culto, 10 na oração. E aí como é que você vai ter poder de Deus? Quando eu estava em uma necessidade, aliás, todo mês eu passo por milagres. E eu tinha uma conta para pagar ontem. E era baixa. Mas eu fui fazendo um monte de coisa, inclusive eu comprei algumas coisas lá para a igreja, na obra, que a gente vai doando também. E não tinha. Aí eu falei para Deus, é pouco, mas eu não quero pedir a ninguém. Porque eu sei que eu ganho um salário razoável, dentro de tudo que eu recebo. E por que é tanta coisa que você tem para pagar? Aí falei aquilo com Deus. Aí o Esther me liga no dia seguinte, pai, Deus abriu o seu milagre. Do nada aconteceu isso aqui, uma pessoa está fazendo aqui uma oferta, né? E era justamente aquilo que cobria a minha necessidade. Eu falei, mas que Deus é esse? Cara, um detalhezinho, coisinha pequenininha desse tamanho. O meu Deus é desses. Eu posso ser infiel em alguns momentos, mas Ele nunca
deixou de ser fiel. E se você acha que você foi chamado por homem, então você pode desanimar. Mas se você tem convicção que foi Deus que te chamou, começa a alegrar o teu coração, começa a falar como Davi. Davi passou por muita luta, muito enfrentamento, muita dificuldade, barreiras se levantaram, pessoas se rebelaram contra ele, seus próprios filhos se rebelaram tentando tomar o poder. Mas uma coisa eu te falo, tudo que Davi resolveu foi debaixo de oração, e Davi tinha alegria, mesmo passando por tanta luta, mesmo com tanto enfrentamento, ele dizia: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu vou para a presença, mas eu vou lá adorar, mas também vou orar, também vou buscar, também vou bater a porta, porque quando eu bato a porta se abre. Quando eu adoro, eu recebo direção de Deus e devolvo para Ele aquilo que Ele me dá, que é poder e sabedoria e conhecimento e entendimento. Eu presto culto a Deus por isso, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, eu deixo sem resposta, sem solução, eu acordo com a resposta, com a solução, porque meu Deus é poderoso. E as pessoas ali vinham de tudo quanto é cidade, vinham de todo canto, as pessoas vinham em multidões, e todos, diz a palavra que nós estamos aqui, pode ler lá Atos capítulo 5, todos eram curados. Todos eram curados. Deus não esquece de ninguém. Mas o que acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo? Pessoas são transportadas, enfermos são levados pelas ruas, são colocados em leitos, em camas, para que a sombra daquele que é discípulo do Senhor, para aquele que é fiel, cure. E até cidades vizinhas vinham concorrer, muita gente vinha para Jerusalém para ser curado. Os enfermos eram conduzidos, atormentados de espírito, cheios de demônio, eram levados, e todos eles eram curados. O que acontece quando nós estamos cheios do poder de Deus? Primeira coisa, a unção é reconhecida, a unção vira notícia. Você pode estar onde você for. Por isso que eu falo com os pastores às vezes, nós temos obrigação de evangelizar, e fomos chamados para isso. Jesus não esperava as pessoas chegarem a Ele, Ele ia pelas aldeias, pelas aldeotas, pelos cantos, pregar. Essa é a nossa função. Mas aonde tem o homem de Deus sendo usado no poder de Deus, concorre, as pessoas concorrem para aquele lugar. Você quer ver essa igreja lotar? É só a gente começar todo mundo a orar junto, começar a jejuar, começar a buscar, botar o joelho no chão e clamar, e bradar, e confiar. Todo mundo vai mudar de vida, mas a gente não tem essa confiança às vezes. Você vê o que está acontecendo no Brasil? Um monte de gente está lá. Aí o que os inimigos ficam dizendo? Um monte de idiota lá na frente de quartel, para quê? Isso não vai dar em nada. Essa é a voz de Satanás. Eu lembro muito bem quando Jesus estava diante de Jonas e estava diante daquela mulher do fluxo de sangue. A filha dele moribunda, aquela mulher toca na veste do Senhor, impede o Senhor de ir, o cara desesperado. Você imagina um pai desesperado. Jesus do lado do cara, cura, possibilidade, a única chance da minha filha. Aí vem aquela mulher, entorna o caldo de Jonas. Aí vem um cara e falou, soprou para Jonas: não incomode mais o mestre. Ela é espiritual, né? A sua filha já morreu. Imagina você no lugar de Jonas. Minhas esperanças, minha expectativa ficou aqui. Mas sempre tem uma voz, quando a gente está ligado no mundo espiritual, que diz: crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente, igreja, crê com toda a sua força. Eu creio que Deus vai mudar o Brasil. Eu creio que Deus vai fazer algo, vai ressuscitar das cinzas o poder, a glória do nome dele, porque existe um povo adorador nesse lugar, existe um povo adorador nesse país, existe um povo que se rende ao Senhor e que não quer as mãos do inimigo. Eu e você somos essa gente, então vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, vamos acreditar, porque Deus é bom e Ele jamais vai esquecer aqueles que vêm a Ele com o coração contrito. Crê somente. A solução chama a atenção das pessoas. Ela vai à frente. A fama, a reputação daqueles que são fiéis ao Senhor, elas vão à frente. Deus vai à frente. Como essa, as mãos, as patas, sei lá o nome daquilo, os tentáculos, lembrei o nome correto do povo. Ele tem aquele monte de mão, ó. Deus está usando essas mãos espirituais dele, esses braços, para atrair pessoas para aqueles que verdadeiramente
fazem a vontade de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que eu te peço para guardar. A unção reconhecida vira notícia em todo canto. Ok? Segunda coisa, as multidões sedentas concorrem para a presença daqueles que estão cheios de Deus. Pessoas sedentas precisam de alguém para se apoiar. Pessoas sedentas precisam de alguém para nortear seus caminhos. Pessoas desacreditadas, assustadas, como nós temos visto no Brasil. Pessoas cansadas de sofrer, machucadas, feridas, precisam de um norte, precisam de um guia. E Deus usa quem? Usa você, usa mim, usa nós, usa a igreja, usa o seu povo para levar essas pessoas à verdadeira adoração, mas para levar paz ao coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Deus que alivia, o Deus que traz as pessoas ao verdadeiro entendimento, Ele está aqui nessa noite. Ele quer usar quem? Ele quer usar você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Terceira e última coisa, os milagres. Eu vou terminar o culto bem cedo. Os milagres e as curas se fazem tremendamente na presença dos fiéis de Deus. Simples. Por que eu não vejo milagre? Porque está faltando fidelidade aqui na minha vida. Por que as pessoas perto de mim não ficam curadas? Porque está faltando confiança, dedicação, consagração, entrega, oração, palavra, revestimento de palavra. É simples. A gente não quer acreditar, mas é isso. Quem fala com vocês é quem teve a experiência dos dois lados. Eu tive momentos que eu estava voando, pegando fogo, e tive momentos que eu estava muito cansado, desanimado. E é para isso que Deus faz. Como é que Deus fez com Pedro? Eu não sei se vocês perceberam, mas quando Jesus teve contato com os discípulos, né, e com as pessoas que iam no túmulo, a primeira coisa que ele falou, diz aos meus irmãos, é a Pedro. E por que ele falou isso? É como se ele tivesse dado um convite especial para Pedro. Avisa todo mundo, mas para Pedro foi aquele convite impresso a ouro, sabe? Porque ele sabia o estado em que Pedro se encontrava. Deus sabe o estado que você se encontra. O convite que ele está mandando para você, minha amiga Carol, é desse tamanho, com letras de ouro. Mas cadê você na oração? Cadê você no escute? Cadê você na segunda-feira com a gente? Desculpa, o pastor Itamar é assim mesmo. Cola com a gente, cola com Deus, que você vai ver a glória dele. Você precisa de um milagre na sua casa, então é com Deus. Não é muito você cuidando de quem está enfermo, é mais você buscando de quem tem saúde, para dar saúde ao teu pai, para dar saúde à sua família. É disso que eu preciso, ir para a casa de Deus, buscar, clamar, bradar. Lembra daquela viúva de 83 anos já de viúva? Lembra da vida dela? Aquela mulher, mas estava constantemente, diuturnamente no templo orando. É no templo que eu vou buscar o Senhor, é no templo que eu vou buscar a oração, porque a cobertura espiritual está no templo, aonde eu e meus irmãos adoramos juntos. Depois que eu me reúno com meus irmãos aqui, qualquer oração que eu fizer em qualquer canto do planeta vai chegar ao céu, porque ele está debaixo da cobertura. Tem gente que vem aqui orar muito pela vida pessoal, não precisa. Se a gente vem aqui e intercede pelo país, pelas pessoas, por tudo, a sua oração da sua casa vai subir, que é uma beleza, porque você está ligado no trono, você está debaixo de cobertura. Então não é aqui que a gente tem que orar muito pela nossa personalidade, temos, mas aqui na oração a gente vem como intercessores da igreja, do país, de Israel, sabe? Dos pastores, dos líderes, cada membro da igreja, os dizimistas, os ofertantes. Oramos por todos. E quando você chega em casa, você botar seu joelhinho no chão, tudo que você falar com Deus é como se você estivesse aqui no meio da multidão, meus irmãos. Por isso a alegria de estar na casa de Deus. Eu até esqueci do terceiro ponto, eu já li, mas os milagres, eles acompanham aos que creem. Aonde você estiver tem que ter milagre, crente. Tem que ter alguma coisa acontecendo. Minha noiva estava ali, num momento difícil, no final de semana que ela passou, eu estava perto, eu vi, e eu alertei ela. Mas quando ela chegou lá, dentro do templo, na hora da oração, de mão dada com os irmãos, que ela teve aquela visão. Ela começou a ver uma oração e outras coisas se encaixando e acontecendo no mundo espiritual, a fé dela se multiplicou. Experiências pessoais. Deus jamais te abandonou, crente. Ele jamais esqueceu de você. Ele fez tudo, Ele sonhou com você desde a glória.
Por mais que você se sinta pequenininho, e nós somos mesmo, mas eu e você com Deus, em qualquer circunstância, nós somos a maioria. Ninguém pode te vencer. Ontem eu estava lembrando de Josias Barbosa, que saudade eu tenho dele. Alguém pode cantar para mim? Alguém tem voz? Igreja pequena. Só um pedacinho dessa música, quem pode? Alto, alto. Solta essa voz aí, tá com medo de quê? Só um pedacinho. Essa mesmo. Igreja pequena. Essa aí. Eu tinha uma vigília que eu fazia toda sexta-feira, última do mês. E esse cara, Josias, ele aparecia lá do nada. Ele se apegou muito a mim. Ali a gente tinha uma vigília de fogo, de poder mesmo. E meu pastor era novo, convertido. E eu que tinha que dirigir a vigília. Ele sempre achava que tinha que ser eu. E eu dirigia aquela vigília. Eu conversava muito com o Josias, ele estava me contando a história. Eu até me confundo um pouco com a história, mas uma vez, numa situação, que ele estava contando do irmão dele, que estava meio perdido, ele estava ajudando o irmão, e eu não sei agora se essa coisa aconteceu com ele, eu contei ontem, mas depois eu fiquei em dúvida. Eu fico com medo de estar falando errado. Se foi ele ou o irmão dele, mas eu acho que foi ele. E a mãe dele muito crente, orando muito por eles, e ele estava numa situação onde um bandido estava com a arma apontada para ele. E o cara falou que ia aniquilar ele porque ficou com raiva dele, ele falou algumas coisas, e o cara pegava a arma, apontava para ele e fazia tac, 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 e as balas mascavam, tac. Aí o cara fazia assim, virava o revólver para cá, tuc, o tiro saía. Voltava para cá, tac, 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 mascava, virava para cá, tuc, o tiro saía, até acabar a bala do revólver. Porque nem Satanás, nem com armas bélicas poderosas, se você tiver uma aliança com Deus, vai poder te derrubar na presença de Deus. Eu estou me lembrando de uma outra situação que eu já contei aqui, eu estou encerrando já, mas eu estou lembrando de algumas coisas, eu gosto de dividir, porque ajuda na nossa fé. É muito como a gente está se sentindo. Se a gente estiver achando assim, eu não estou nada, Deus me esqueceu, você vai ficar lá. Mas se você lembrar, olha, eu sou aquilo que eu penso ser, eu sou alguém de Deus, eu sou um agente de milagre. E se eu estiver ligado com Deus, o que vai acontecer? Pessoas vão concorrer, minha unção vai à frente, a fama, todo mundo vai saber que eu sou filho de Deus, e se eu for fiel e não me ensoberbecer, os milagres vão acontecer na minha vida o tempo todo, ou através de mim. E eu estava lembrando de uma pessoa que foi meu mestre. Eu fiz o IBAD, Instituto Brasileiro das Assembleias de Deus, é um dos seminários que eu fiz, e esse pastor era muito meu amigo, e ele me contou várias histórias. Tem história também que ele me chamou, que eu já contei aqui, ele mostrou essas coisas do milagre na minha vida, mas tem uma passagem onde ele estava sendo ameaçado, porque tinha um homem que começou a ficar com ciúme da esposa, porque a esposa estava sempre na igreja. Ele era casado, e essa varoa, essa mulher, da qual o marido tinha ciúme, frequentava a igreja diuturnamente. Mas essa mulher, ela se converteu, ela estava cheia da sede, cheia da vontade de estar na presença de Deus. E ele não tinha contato nenhum com ela que não fosse de pastor. Pelo contrário, a esposa dele sempre estava na igreja, então não tinha nada acontecendo ali. Mas o cara ficou com ciúme do pastor, começou a ameaçar ele de morte. E falava para ele, se você continuar nessa igreja, eu vou para ela, para a esposa, eu vou matar esse homem. E falou muita coisa, só que ela entendeu que ela não podia recuar. Ela ia obedecer o marido em tudo, como submisso, como crente que é, mas ela falou, na casa de Deus eu não vou deixar de ir, por causa de bobagem. Se você não confia em mim, vão comigo para a igreja. Aí você vai ver que não tem nada. Conclusão da história, um dia ele está no supermercado, ele tinha um Fusquinha, na época ainda tinha muita gente usando Fusca, há muitos anos atrás, e ele, quando saiu do mercado, ele olhou, ele viu 4 pessoas, gigantes, com o marido, vindo em direção a ele. E ele se apavorou. Ele viu aquele monte de homem forte, o cara vindo apressado para ele no pátio do supermercado. O que ele fez? Ele entrou no carro correndo e começou a querer ligar o carro não pegava, e de repente ele olhou, os caras vieram, quando chegaram pertinho dele, arregalaram aquele olho, desse tamanho, saíram correndo. Todo mundo embora. Aí ele orou, Deus falou, Deus, o que está acontecendo? Ele tremendo de medo, né? Preocupado, na hora fica. Aí você e ver esses homens todos, porque você não viu a quantidade de soldados que eu botei dentro desse carro, e o tamanho dos meus anjos. E os caras, quando vieram, viram 4 gorilas do lado dele, 3 atrás, 1 na frente, que quase não cabia dentro do carro. Aqueles homens fortes ficaram apavorados. Deus é desses. Você não tenha medo de servir esse Deus. O que acontece quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo? A sua fama, a fama de Jesus, aquilo que emana de você, corre, vai na frente. As pessoas vão concorrer de todos os cantos para estarem perto de você, para buscar a presença de Deus. E você vai ter a oportunidade
Porque nesse mesmo capítulo, Pedro foi preso junto com os apóstolos. E de madrugada, o anjo do Senhor foi lá, soltou eles e falou assim: ó, vão para o templo. Olha a importância do templo. Falar das palavras da vida. Pode ver lá, está escrito. Então eles saíram da prisão. Ninguém vai para casa chorar, contar para a mulher: fiquei preso, me enganaram. Eles foram para o templo, amanheceu, estava lá pregando. Palavra comendo solto. Porque o mais importante na sua vida é divulgar o reino. O dia que você entender isso, que o mais importante é divulgar o reino, o resto vem. Mas o que a gente fica? A gente fica, vai na igreja, assiste o culto, parece que a gente vai na igreja para receber. A gente não vai para receber, a gente vai para dar. E na oração a gente também não vem para receber, a gente vem para dar. E quando eu estou dando louvor a Deus, glória a Deus, eu estou recebendo algo muito forte. E quando eu estou dando, orando pelas pessoas, intercedendo por elas, eu estou dando vida para outras pessoas, a vida dessas pessoas vão resvalar em mim. A bênção vai vir para mim, a alegria vai vir para mim. Quanto mais você abençoar os outros, mais feliz você vai ser. Você quer ser feliz? Cura dos outros, para de querer cuidar de si. Todo cuidado com os outros, não contigo. Como eu posso estar bem se meu vizinho está passando fome? Por que eu não divido meu filé mignon com ele? Ao invés de comer filé mignon, então vamos comer um acém, nós vamos... A gente precisa aprender isso. Feche seus olhos. Chamando e faça a chamada. Feche seus olhos. Existe uma paz nesse lugar, Senhor. Existe um mover que vem do Teu Espírito, uma alegria que transcende, porque ela não é natural, por isso transcende. Ela vem do Teu trono, ela vem de estar na Tua casa. Eu confesso, Pai, que muitas vezes o desânimo bate a minha porta e bate mesmo. Mas quando eu olho para a Tua palavra, eu olho para os milagres que eu já vi acontecer, as pessoas que se quebrantaram diante da Tua face, isso faz tudo mudar. É uma honra para mim estar aqui pregando a Tua palavra. Como eu sou feliz, Pai, de poder pregar a Sua palavra. Eu sei que muitas vezes eu sou meio grosseiro com algumas pessoas, sou muito positivista, falo as coisas com... Mas ninguém pode imaginar o amor que tem no meu coração por cada um daqueles que estão aqui. E hoje, meu Pai, eu quero pedir que Tu guarde eles como Jesus fez ali naquele momento. Guarda cada um deles na Tua presença, visita a casa e o lar deles, que cada um seja curado, cada familiar seja tocado, que hoje os Teus filhos possam sentir a diferença na vida dessas pessoas. Cura toda tosse, toda gripe, toda mal-estar. Cura, meu Pai, toda Covid. E as pessoas que estão com enfermidades congênitas, sabe, mórbidas. Cura, meu Pai, porque Tu és poderoso, Tu és grande. Visita cada coração e traz o Teu bálsamo. Mas acima de tudo, se tem alguém aqui nessa noite